Olá! Primeira live da Bienal, então muitas coisas podem acontecer. Boa noite, Gui. Designer brasileiro acabou de entrar também. Hoje a temática é Design Thinking, metodologia que todos nós usamos e às vezes não sabemos. Então, é interessante esse negócio de fazer live, é que o horário não é bom, né? O horário tá tarde, né? Oi, querido, tudo bem? Tudo jóia demais. Ah, que bom te ver. Parece muito tempo, né? Pois é. E aí, gente, como é que vocês estão? Todos bem? O pessoal tá entrando ainda. O povo tá entrando ainda. Tem tanto tempo que eu não faço live, eu não sei como é que funciona mais. Nem fala. Eu tô vendo aqui uns efeitos bacanudos pra colocar aqui. Eu tava querendo pôr efeito, mas eu acho que vai estragar mais a pessoa aqui. Deixa eu ver aqui se tem algum efeitinho melhor, gente. Não consigo ver esses engraçados. Deixa eu ver aqui se tem algum. Eu não vi, sempre põe sem querer. Eu vou tirar porque não ficou bom não. Isso é legal que agora dá pra colocar outra câmera, a câmera de trás, dá pra fazer um monte de coisas. Eu achei facilitou. Oi, Dessa! Tudo bem, querida? Lindona é tu. Obrigada, gente. Então, Bianca, eu vou me apresentar. Eu nem me apresentei ainda, porque começamos literalmente agora e você já apareceu, já te chamei, que assim, eu acho que assim que é bom, né? Já vai. Pra gente também não prolongar muito, porque live acaba no final das contas, fica chatinho, né? Fica muito tempo. Ficar assistindo, né? Fica uma hora assistindo gente falar à toa, né? Né? Problemático, vamos assim dizer. Fica registrado para o pessoal ver depois, né? Exato. O que eu acho mais legal é isso, é conteúdo que a gente pode assistir depois, né? Não necessariamente precisa assistir com a gente ao vivo, né? Ao vivo é mais gostoso, mas depois você pode mandar lá que a gente vai responder e vai criar conteúdo. Você também pode ajudar a criar conteúdo comentando lá, né, algumas coisas. Meu nome é Rony Magnus, tá? Me apresentando. Eu sou idealizador e curador da Bienal de Design em Sete Lagoas. A gente está nesse movimento de trazer o designer de uma forma profissional e bem criativa aqui para a cidade. E a Bianca é uma pessoa que apareceu assim, e indicação foi maravilhosa, sempre se dispôs muito a ajudar a gente. E agora a gente está fazendo live. A gente já fez uma apresentação de marca sensacional, né? Que a gente teve o apoio sua, com uma aula sua. E agora a gente fala de design thinking, que é gestão, né? Uma coisa que aí já é com você, né? Que é sua matéria, coisa sua. Então você pode ficar à vontade para se apresentar e já introduzir o assunto para a gente, tá bom? Obrigada, Rony, mais uma vez pelo convite. Rony é um super parceiro, gente, mineiro é outra qualidade de ser humano, né, gente? Eu sempre falo isso. Ele acha que eu tô brincando, mas eu falo mesmo, gente. A pessoa que tem o melhor café, o melhor pão de queijo do mundo. Não é, Rony? Ai, agradeço demais o convite. Não sei, não posso falar. Ah, claro. Agradeço demais a oportunidade de falar sobre design, que eu amo muito, seja na vertente da marca, seja falando sobre design thinking, que já é a parte de gestão de projetos. Enfim, não é só a gestão de projetos, né, gente? Então a gente vai bater uma bola aqui, falar um pouquinho sobre design thinking, que é algo que está muito na moda, as pessoas estão descobrindo agora, mas design thinking ele já é um termo do próprio design, que nós designers já utilizamos muito, porque faz parte do nosso processo, porque a gente entende já com empatia, né, e procura sempre buscar algo criativo. Então, é um termo que é muito utilizado em outras áreas, já está sendo aplicado em outras áreas,
gestão, economia, a própria gestão de projetos, que é muito utilizado na engenharia, na arquitetura, né? A gente se empresta. Mas quando as pessoas me perguntam assim, Bianca, o que é Design Thinking? Eu sempre falo que é uma abordagem criativa e inovadora. Sempre dou essa resposta porque são duas palavrinhas curtinhas que, digamos, resumem bem o que é Design Thinking, né? E assim, ao longo do tempo, é óbvio que o Design Thinking, assim como o design, ele vem se reinventando, né? O design evoluiu ao longo desse processo. E como a sua evolução, também Design Thinking veio evoluindo, seja na sua metodologia, nas suas ferramentas, na sua forma de aplicar. Então, a gente teve um crescimento também muito exponencial do Design Thinking. E é bom para as pessoas entenderem que, para quem quer empreender, principalmente, para as pessoas que têm algum negócio, têm uma ideia, não sabe como começar, vamos passar do papel, vamos colocar essa ideia, vamos começar a planejar, né? E a gente começa a destrinchar o projeto e acaba organizando, acaba otimizando. Existem várias entregas do Design Thinking e a gente pode falar do Design Thinking como um processo que eu acredito muito para quem quer não só empreender, mas para quem quer, digamos, buscar novas ideias, né? À toa que a Nubank, né? À toa que a Apple e tantas outras empresas grandes utilizam esse processo, assim, em todas as suas vertentes. Eu acredito, assim, que uma coisa importante, né, nessa colocação de Design Thinking é, por ser da criatividade, eu acho que é exatamente isso. A gente está vivendo momentos muito complexos, tipo, absolutamente tudo, de comunicação, de inteligências, de indústrias, é tudo muito complexo, é tudo muito trabalhoso, e as soluções precisam ser criativas, mas elas não precisam ser complexas. A gente precisa fazer soluções criativas nossas, no dia a dia, empreender, às vezes fazer um bolo. Por que tem um monte de confeiteira diferente? Minha prima até comentou, que eu falei assim, eu acho que você usa Design Thinking. Ela tem que criar soluções criativas para agradar o cliente dela toda vez com um bolo diferente, né? Acaba que ela usa alguma coisa, põe um glitter, põe um negócio que mistura com alguma outra coisa e vira outra coisa completamente diferente, e ela resolveu aquele problema através da comunicação que ela teve com o cliente, através com os outros detalhes ali que ela acabou que criou, ela colocou a abordagem, né, em prática de forma involuntária, vamos assim dizer, e foi, não é design, tá, gente? Mas eu tô falando assim, as ideias que a gente pode usar em tudo. O design a gente vai estar ali um pouco mais, como se diz, um pouco mais técnico em algumas partes, mas a ideia do pensamento do design, de empatia, construção, de beleza estética e também a funcionalidade tá no meio. Se serve para comer, ficou bom, né? Quem que a gente vai reclamar, né? Não vai. Mas eu gosto muito dessa ideia de design na gestão. Eu sou formado em administração, né? É bem nada a ver, assim, vamos assim dizer. Eu sou formado em administração e eu sempre gostei da ideia, da abordagem do design thinking, porque eu sempre trabalhei com design, mesmo sem ser designer, né? Nem sem ser formação de design. Então, eu acho isso muito interessante, porque a gente acaba colocando essa ideia de abordar as coisas no olhar ou procurar saber daquele que usa o produto ou o serviço de um olhar muito diferente do que a gente acha que ele está comprando, do jeito que ele acha que ele está vendo, assim. Então é muito louco esse negócio. Você tocou Eu acho que isso ficou... Desculpa, pode terminar, perdão. Não, eu tô falando igual doido aqui, minha filha. Se você me interromper... Você tocou num ponto muito interessante, que as pessoas pensam que para
fazer qualquer coisa dentro da imersão do design thinking ou dentro da abordagem do design thinking, precisa ser designer, quando necessariamente não há essa necessidade. É transpor esse pensamento projetual que já é nosso, de classificar, de colocar tudo, organizar tudo em etapas, planejar tudo, né? A aplicação disso para quem trabalha já com gestão de projetos. Você que trabalha com a parte de administração, você trabalha com gestão de projeto, então você vai aplicar o design thinking muito bem. E o legal de falar para as pessoas que estão assistindo a gente é que design thinking ele é de excelente custo-benefício. Você investe em novas ideias de uma forma estratégica, simples e barata. E é importante falar isso para as pessoas, que as pessoas veem design thinking como algo muito distante da nossa realidade. Você acabou de dar um exemplo de receita de bolo. Todos nós, independente de sermos designers ou não, temos a capacidade de co-criar, de transformar. Isso é inerente, isso é do ser humano. Isso tá na nossa fisiologia, inclusive, né? A gente passa isso dos nossos amigos, né? Exatamente, para os nossos ambientes, para o nosso relacionamento, para o nosso comportamento. Nós temos isso como necessidade humana, inclusive. Então, assim, é muito legal você falar do design thinking, inclusive, porque as pessoas falam assim, mas tem que ter um profissional do design. Na realidade, tem que ter uma pessoa que, se orientado por um designer, legal, mas se orientado por uma pessoa que tenha conhecimento na gestão de projetos, ela vai fazer as mesmas coisas dentro dessa dinâmica, dentro dessa abordagem, né? E é legal também falar sobre a questão do que o design thinking promove, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, né, Bia? A gente está falando o que é design thinking, a gente já falou que é design thinking. Mas né? O que é, se pode ou não ser utilizado por um designer, né? Tem que ser usado por um thinker, uma pessoa que queira pensar. Eu sempre falo também uma frase que eu ouvi, que eu achei bacanérrima, Rony, que eu nunca mais tirei da minha cabeça. A inteligência, ela gosta de problema. Essa é a grande verdade. A inteligência é o quê? A inteligência, ela adora problema. Adora. A inteligência, ela gosta de problema. Então, como ela gosta de problema, o que ela vai fazer? Ela vai se utilizar das suas vertentes para procurar, para buscar soluções. É isso que é legal. Então, um thinker, o que ele vai fazer? Ele vai tentar estimular esse pensamento, essas ações criativas, a proatividade, que é uma entrega do design thinking, é uma entrega, né? Ele vai possibilitar que as pessoas invistam com segurança. Quem quer empreender, por exemplo, quem quer investir, não sabe como, vai procurar design thinking para poder saber se ele pode fazer isso com segurança. Ele melhora a cultura da empresa. Se você quer melhorar a cultura, seja na organização, seja na finança, na comunicação, principalmente. Às vezes a gente vê empresas aí que passam por problemas e crises, e às vezes está na comunicação interna, inclusive, da empresa, na cultura da empresa em termos de comunicação. Ela não tem uma expressão verbal própria, que se utiliza do branding, né, para poder passar, para poder estimular essas expressões de forma isonômicas, né, esse padrão, para que as pessoas se comuniquem da mesma forma, né, o dialeto próprio da empresa, falando assim grosseiramente. Estimula a empatia dos colaboradores, né, a relação. Eu acho que essa é uma das coisas mais fantásticas do design thinking. Porque você comentou do problema de comunicação. A gente sabe que empresas morrem por falta de comunicação interna. Parece bobagem, mas empresas morrem por isso. Porque a gente, quando estuda em gestão, a gente fala comunicar, signos, imagens. A gente tem isso em administração também. Que é a ideia. O que é uma informação, o que é só um texto, o que é a imagem, o que é que você juntar tudo, porque no final das contas,
Se você não comunica aquilo que você quer e os objetivos ao serem alcançados, como esses objetivos vão ser, como é que esse cliente, como é que você vai abordar o cliente, como é que isso tudo, né, junto faz uma gestão empresarial, faz a gestão da comunicação, da cultura empresarial e toda a gestão da marca, se ela não entende como é que funciona isso e os colaboradores eles não colaboram, né? Eles estão ali só para fazer aquele papelzinho taxado, se bobear, eles nem isso eles fazem, né? Porque no final das contas o cara fala assim, aqui não é legal, eu não vou querer fazer nada além do script. Então, esse processo de criação de empatia entre os colaboradores é sensacional, porque as pessoas entendem que elas são muito mais fazedoras, né? Vamos assim dizer, uma coisa mais feia, né? Falar fazedora, né? Elas são mais makers, em inglês fica tudo meio bonitinho. Elas fazem mais com a empresa, não pela empresa, é com a empresa. Elas progridem junto. Colaborar, cooperar. Exato. A palavra passa a fazer sentido, né? Ele se sente integrado, ele se sente junto e a competição é sadia por causa desse processo de empatia que a gente desenvolve através de uma metodologia de gestão, que às vezes a gente está num processo de gestão que é humano e o outro obedece. E hoje a gente sabe que isso não funciona dessa maneira mais, a gente dá uma horizontalização, né, da gestão, e o design thinking pode ajudar um pouquinho, né? Eu acho que pouco, porque depende muito da maturidade, né? Mas dependendo também do grau de uso, né, do design thinking, né, principalmente nas soluções ali internas, eu acho que tem que ser interno primeiro para depois ir para o externo, né? Para depois tentar as ideias externas. Que aí o cara vai pensar, é isso, né? Desenvolver essa empatia interna vai desenvolver também a empatia externa, entender o cliente também. Que é uma das partes importantes, né, da gestão do projeto, que um projeto você constrói para alguém, normalmente é um cliente, pode ser interno ou externo, mas é um cliente, alguém que você vai fazer essa entrega, né? Tá, eu interrompi, porque eu fiquei empolgado. Não, ótima essa colocação, e até para poder complementar isso que você falou, que eu achei bárbaro, quando a gente fala de compreensão, colaboração, colaboradores, a gente está falando de um dos pilares do design thinking. Quando existem várias formas cíclicas de você pensar no design thinking. Design thinking ele é cíclico. Assim como o design, né? Você vai lá, implementa, testa, se não der certo você volta, faz a imersão, análise, problematização, faz o ciclo todo novamente. Mas assim, existem várias literaturas e em vários momentos você pode ter menos ou mais etapas, dependendo da complexidade do que você quer resolver, do seu objetivo. Então assim, mas eu arriscaria dizer que quando a gente fala de design thinking, a gente tem 4 pilares básicos, que é entender, que vai da compreensão, né? Que é identificar, né? Aí tem a problematização, você coleta informações, você faz a análise. Primeiro, o entendimento você faz a imersão, né? Procura saber o contexto, né? E no terceiro momento você quer orientar, ou seja, você vai buscando encontrar aquilo que vai ser o melhor caminho. E no último, na quarta, digamos, fase ou etapa, você tem a solução, ou seja, você vai executar aquilo que você pensou anteriormente ou planejou anteriormente. Seria isso: entender, identificar, orientar e solucionar. Essas são as premissas básicas do design thinking. É legal as pessoas falarem em colaboração, em cocriação, ainda mais nesse momento que nós estamos, a gente precisa apontar, inclusive, porque a gente está trabalhando em sistema home office, a gente tem que se comunicar de forma muito assertiva, e você foi muito pontual nessas questões, porque a gente está num momento que mais do que nunca a gente precisa se comunicar da melhor maneira e da forma mais eficiente possível.
Então, o Design Thinking, ele está apontando esse rumo, trabalhar de forma em que você não tenha conversas longas, que você procure simplificar mais as coisas, que você procura incluir as pessoas, fazer com que elas desenvolvam junto, procurem junto, busquem junto, o mesmo norte, o mesmo caminho. Isso é muito interessante. E o Design Thinking promove isso, né? Além de você ajudar na colaboração, você também reconhece o que é flexível, não só para você, mas como para a empresa que você trabalha, no processo que a empresa desenvolve para aquele determinado objetivo que ele tem a cumprir, que a empresa tem para cumprir. Então, assim, eu sou suspeita para falar de Design Thinking. Eu sou designer. Design que gosta de Design Thinking, né? Exatamente. Então, foi muito legal você falar me convidar para essa live, porque, assim, como designer, a gente tem muita coisa para falar, para pensar e principalmente para transmitir quando a gente fala de pensamento projetual. E mais do que nunca as pessoas ouvem design thinking na forma projetual do designer. E você vê isso sendo difundido. Eu participei como mentora de algumas hackathons. O que eles mais procuravam era designer para ter na equipe. Hackathon, para quem não sabe, são essas maratonas tecnológicas em que eles buscam solucionar algo. Startup Weekend também, o pessoal fica desesperado procurando design. Pois é, e quase nenhum candidato, quase nenhum designer se candidata para participar desses eventos. É uma experiência maravilhosa. Confunde-se muito designer com aquele cara que cria peças gráficas bonitas, que não necessariamente é a mesma coisa. Não precisa ser a mesma coisa, não é a mesma coisa. A gente tem designers que não faz nada gráfico, exatamente gráfico. Mas a gente tem designers que são ótimos, né, na estética de algumas coisas. O problema é que hoje a gente está muito do digital, né? Então a gente tem uma dificuldade, às vezes, de ver um designer de criar alguma solução em móvel, ou uma solução em dispositivos eletrônicos, outras coisas que não sejam um gráfico, né? Um digital, uma imagem, uma coisa, uma pintura, vamos assim dizer. Então, eu acho que é uma dificuldade, né? As pessoas estão entendendo designer muito na parte visual somente. E a gente sabe que a gente tem muita coisa de background ali do designer que poderia ajudar e estar ajudando nesses tipos de soluções. Porque o pensamento do design é pensar, além da estética, eu não consigo falar essa palavra difícil que você fala, não. Projetual, né? Projetual, assim que fala. Tá certo. A língua fica presa. E também a ideia o arquiteto, por mais que ele procure fazer coisas com estética, né? Não necessariamente é o que ele gostaria de fazer. Porque Oscar Niemeyer é um grande arquiteto, ele faz o que ele quer, mas é porque ele é um dos maiores gênios da arquitetura. Mas pergunta se o engenheiro civil quer construir alguma coisa dele. Não quer, porque é difícil demais fazer aquelas coisas redondas lá que não faz sentido nenhum e o cara consegue fazer, é assim e vai funcionar. E faz funcionar. Né? Então é diferente, né? Mas ele está criando uma casa, ele tem que fazer uma casa que seja funcional, que seja para aquela família ou alguma outra coisa. E ele tem que pensar aquilo estrategicamente, criar um projeto, desenvolver aquele projeto e vai pensar na estética dele, mas não necessariamente visualmente a casa pode ser maravilhosa, mas não necessariamente é funcional, por exemplo. Então ele não é um design. Tem muitas questões, né? Eu acho que o design ficou muito digitalizado, né, ultimamente, porque a gente está nesse mundo muito digitalizado. Mas essa é a ideia também de passar para as pessoas que o pensamento do designer não necessariamente significa graficamente, né? Às vezes significa como ter empatia sobre alguma coisa que é compreender, entender, porque o mal de todo designer é ir lá, estudar
e entender aquilo, porque ele não tem como projetar nada sem entender aquilo que ele vai fazer. Então a gente fica doido, né? Peraí, eu vou entender. Se tornam executores, o que não é de tudo errado. Mas não, eu falo assim, porque a gente gosta de coisas novas. A nossa a gente fica doido com coisa nova. E muitas vezes o mercado não estimula isso no design. Fica até uma reflexão sobre isso. Porque o design, ele evoluiu ao longo do tempo. Então, se a gente pensar hoje no que um designer faz na demanda, não só do mercado, mas por complexidade do que a gente tem que resolver, e do que envolve tecnologia, do que envolve o entendimento do que perpassa, do que a gente tem como, digamos, possibilidade, seja na marca, seja no produto, seja no serviço. Tem aí design de serviços, tem aí design de produto, evoluiu muito. Mas a vertente do design ela é uma só, ou seja, solucionar. É um processo. Design é um processo que busca soluções. Seja ele no visual, seja ele na forma de conversar, seja ele na forma de se comportar. A gente faz muito isso em marca, gerenciando marca. É a proposta de solucionar. Então as pessoas elas confundem muito, porque a minha especificidade, por exemplo, tá também no visual, né? Design gráfico. Mas a gente, por consequência de treinar o nosso pensamento naquelas etapas, a gente está ali solucionando o problema. Estamos aptos a estar nesses ambientes. E o legal do design também é que ele promove essa interdisciplinaridade, ou seja, ele vai se emprestando dos conhecimentos de outras áreas para juntar, para unificar isso, de forma a ser aplicado. Então, você vê que é muito utilizado, inclusive, na parte da educação. Inclusive, essa frasezinha, que a inteligência adora problema, foi de um dono de uma startup de educação. Eu não vou lembrar o nome, gente, porque eu sou péssima para decorar nome. Mas numa hora eu falo para vocês assim, o nome desse cara, que ele foi genial. Ele implementou uma forma de ensinar através do design thinking, né? E é muito legal, porque aí você entende, né, o que o design, quando que o design thinking acontece, como que acontece e como que se aplica. E aí a gente tem que fazer umas 3 lives só sobre design thinking. Vamos. Porque é muita coisa para falar. Vamos fazer um de cada parte da abordagem. Pronto. Aí eu quero ver. Pois é. Mentira, a gente não vai conseguir, porque mistura muito. Não tem como. Mistura muito. Mas eu queria falar aqui para as pessoas. Não sei como é que tá o tempo, aí você me controle, tá, Rony? Porque se deixar... temos quase meia hora ainda. Vai falando. Uma coisa que o design thinking faz quando você aplica, né? Quais são as entregas do design thinking, né? Então, assim, eu posso te responder assim, de forma muito tranquila, que ele gera experiência e vantagem competitiva. Assim, logo de cara. E de ambas as partes, tanto da gente que faz o projeto, quanto de quem recebe o projeto da gente. Isso daí é experiência e vantagem competitiva. Quem quer experiência e vantagem competitiva no mercado tem que aplicar design thinking. A Nubank é o exemplo disso, como eu falei anteriormente, a Apple é o exemplo disso, né? Tanto de experiência e vantagem competitiva. Não tem como não falar de experiência e vantagem competitiva, são desses 2 exemplos, né? Que é muito próximo da gente, a gente usa, né? Então, no dia de hoje, qualquer pessoa no mundo. Exatamente. O design thinking, ele identifica falha, ele compreende produto, ele compreende serviço, ele compreende, ele faz a compreensão desse universo através da imersão. Fazemos a imersão para compreensão, né? Se eu quero ganhar além de lucro, se eu quero ganhar valor, se eu quero ganhar colaboração, eu aplico o design thinking.
é uma entrega do Design Thinking. Se eu quero resultado, se eu quero envolvimento dos colaboradores, se eu quero uma coisa mais dinâmica, mais participativa, mais proativa, eu aplico o Design Thinking. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer para poder estimular. Você otimiza processo, você otimiza tarefa, você otimiza resultados, né? Você tem resultados, você tem... Eu acho que uma coisa muito interessante que eu acho que o Design Thinking produz, vamos assim dizer, é que nesse processo de imersão que a gente faz para a identificação daquele problema, ou até antes um pouquinho, muitas vezes a gente não sabe exatamente qual é o problema a ser solucionado. Não. Principalmente nas empresas, assim, de forma geral, na gestão, o design, não vamos dizer, quando é contratado para resolver alguma coisa, ele sabe mais ou menos aquilo que ele vai. Lógico, ele vai fazer toda uma imersão, porque às vezes não é exatamente aquilo que o contratante fala com ele, é isso, mas às vezes não é. Né? A imersão vem para isso, às vezes real identificar qual é o problema, que é a maior dificuldade da organização. Eu estou sendo muito corporativo, né? Adoro isso. Mas é interessante pensar, eu acho que assim, quando a gente é mais corporativo, a gente está abrangindo, deixando para mais pessoas entenderem os negócios delas ou no ambiente da casa dela, como é que funciona mais ou menos, ou como é que seria essa abordagem na cabeça de um designer, né? A gente tem, eu falo a gente porque eu me incluo como designer já, porque mesmo sem falar, eu estou assim mesmo, tá nem aí. Vou pôr nas minhas profissões assim, ó, um monte lá. A gente tem uma ideia de entender as coisas um pouco diferente do que talvez a maioria das pessoas, porque a gente tenta saber qual é a origem daquele problema. Então a gente procura símbolos, a gente procura imagens, a gente procura pronúncia, a gente procura linguagens, a gente procura diversas coisas para entender aquilo de forma interessante, para entender aquilo de forma, vamos assim dizer, realmente aprofundar nos assuntos, entender o problema que a gente vai resolver. Depois que a gente entende aquele problema que a gente vai resolver, a gente busca soluções criativas, porque assim, gente, alguém já fez isso, eu quero fazer diferente. Então a gente tem essa isso é muito, eu acho que é por isso que nem todo mundo né, designer, porque a gente tem muito disso, de querer coisas completamente diferentes. Lógico, nem sempre a gente vai inventar roda, não é nada disso. Mas às vezes é muito diferente para aquele grupo, para aquela pessoa, para aquela corporação. E às vezes é econômico, às vezes é simples, às vezes é outra coisa. E é uma das coisas que eu acho que ajuda a desenvolver uma corporação é essa identificação do gargalo que a gente fala na administração, a identificação desse problema. Às vezes a gente fica tão preso naquele brainstorm com todos os funcionários, dando soluções, e no final não é o problema geral, o problema é outra coisa. O problema era a impressora, que a pessoa insistia em imprimir um recado e colocar no mural, sendo que às vezes o WhatsApp funcionava melhor. Então são vários detalhes assim, que o design thinking faz com que o projeto seja muito mais gostoso até de se fazer ele, né, de se participar nele. Que ele não fica tão assim, esse dia é isso, esse horário é isso, isso é isso. Tem um monte de testagem, tem um monte de vamos voltar, não, vamos entender isso melhor. Lógico, gente, não vamos também, como é que fala? Não é que não é largado, tem metodologia, tem um conceito ali para tornar difícil aquilo que pode ser muito mais simples, né? Pelo amor simples, né? A ideia é simplificar, mas tem uma metodologia para alguma coisa, mas não necessariamente. Não é largadão, né? Mas é a ideia de simplificar, eu acho. Um designer quer simplificar as coisas, né? Tem até uma pergunta aqui do Tommy. Oi, Tommy! Tudo bom? Não. Sabia. Tommy é um querido. Ele é uma pessoa muito gestão da empresa está sendo muito ativa nos resultados de design. A maturidade da gestão da empresa facilita ou otimiza o resultado do design thinking? O Rony falou isso há algum tempo atrás.
Eu acho que a maturidade da gestão da empresa, ela facilita, é óbvio, uma coisa vai complementar a outra, o resultado do design thinking. Então, se você já tem uma maturidade, você já vai entender e sempre vai revisitar, digamos, as ferramentas, as metodologias de design thinking. Você vai incorporar, isso vai ser um hábito, vai ser uma cultura na sua gestão. E uma acaba que nem tudo se resolve com design thinking, né? Não é necessariamente. Então é uma abordagem que você vai estar lá solucionando alguma coisa de forma criativa ou alguma coisa que você talvez não está identificando de cara, assim. Então o design thinking é interessante, principalmente meu trabalho de conclusão de curso foi um artigo sobre design thinking e modelagem de negócios. Então a entrevista era assim, basicamente, você já mudou seu modelo de negócios baseado na inovação, desenvolvimento de alguma coisa? Muitas pessoas simplesmente, muitos gestores e donos de empresas falam assim, não, nunca mudou. Então, como é que o mundo mudou? As pessoas compram diferente, desenvolvem coisas diferentes e você nunca mudou o seu jeito de vender, o seu jeito de trabalhar dentro da organização. É muito estranho isso, porque é como se você tivesse parado. Aí você vê umas lojinhas vazias, você vê alguma coisa vazia, é por isso. Porque ele esqueceu que precisa modelar os negócios com o tempo vai mudando. O Google continua inovador porque muda. A Apple continua inovadora porque muda. Não é porque ela falou assim, eu tenho um ótimo produto, azar, agora eu vou vender só ele. Ela continua atualizando o iPhone. A gente fica até frustrado, né? Achando que o iPhone vai vir alguma coisa a mais e não vem nada demais. Mas as soluções de comunicação da Apple são ótimas. A escassez, o marketing são excelentes, né? Então, a gestão do brand é excelente. Porque eles estão sempre assim, a gente não vai melhorar, esse é o nosso problema, a gente não consegue um outro patamar. O que a gente vai fazer com... Qual que é o design thinking desse processo, vamos assim dizer, né? O que a gente vai usar no design thinking para resolver isso? Nossa, nós vamos deixar ele 10 vezes mais rápido. E aí, como é que a gente comunica isso para um cliente sem parecer que é só 10 vezes mais rápido? Vamos fazer um keynote de 1 hora e deixar todo mundo de boca aberta espantado? Pronto. É isso que eles fazem. Eles, né, não é exatamente... Tentam resolver da melhor maneira possível. É complicado de achar que está todo mundo ali em frente da máquina, fazendo, né, um monte de pergunta pro outro, quando na realidade, muita gente que trabalha dentro da área de gestão já aplicou alguma metodologia de design thinking. Se eu começar a falar para vocês, as formas de aplicação do design thinking, provavelmente alguém aqui já utilizou uma. Você acabou de dar um exemplo, que é brainstorming, que é uma forma básica, né, onde as pessoas sentam. Em Minas a gente fala toró de ideias. Tô falando, gente. Povo mineiro é outro nível. Agora eu só vou usar toró de ideias. A gente usa toró. Muito bom. Quem nunca ouviu falar em mapa mental? Ou mind map, né? Mapa mental. Gostam de falar. Quem nunca fez aí essa é um pouquinho mais técnica, mas eu acredito que alguém já deve ter feito isso, talvez com outras palavras. Por exemplo, matriz CSD, que é certeza, suposições e dúvidas. Por exemplo, nós utilizamos muito. Ótimo. Outro exemplo, mapa de empatia ou afinidade. Quem nunca colocou ali, fez uma reuniãozinha e colocou assim, olha, o que vocês acertaram? O que vocês erraram? Reúne a equipe, né, para falar sobre os erros e os acertos daquele projeto. A cocriação, quem nunca sentou para cocriar um projeto junto, gente? Lições aprendidas. Um bom nome para a agência, viu, Rony? Ideias. Genial. Quem nunca fez um processo, por exemplo, de storyboard, né? Storyboard. Narrar uma história. O storytelling também é uma forma de você pensar no início, no meio e no fim de alguma coisa, de uma história, que pode vir a ser um projeto de marca, um projeto de comunicação. Quem aqui nunca usou algum processo de gamificação para atrair clientes? Eu amo, agora eu não ia, né?
E virou mania, inclusive, né? Inclusive em É muito bom, é UX gostoso. e UI design, né? Que é interface, experiência. Quem nunca utilizou, quem nunca fez algum protótipo? Protótipo, gente, não entendam protótipo só como aquilo físico, não. De repente, a prototipagem pode ser entendida também como algo que dê entendimento do funcionamento daquilo no final. Então, se você dá entendimento para o cliente de como aquilo vai funcionar, aquilo ali já é um protótipo, já é uma forma de design thinking, já é uma forma de você otimizar a venda, já é uma forma de você criar entendimento, conexão das pessoas com relação àquele propósito, aquela proposta. Quem nunca utilizou persona em projeto de marca? Persona, o personagem que Se você a vai criar. pessoa não usou, eu vou brigar. Oi? E se eles não estiverem usando, eu vou brigar. Então, isso tudo faz parte, digamos, de aplicações de design thinking. Pode não ser os mesmos nomes técnicos, mas provavelmente isso já fez parte do processo de algum projeto, seja ele dentro da área técnica de design, fora da área técnica de design, seja no seu planejamento, Rony, na sua empresa. Você nunca fez uma reunião em que fez um toró de ideias? Por favor, né? Eu acho que todas as empresas... Faço toró de ideias dentro do mapa mental ainda, com o mapa da empatia e a persona da empresa lá, bonitinha. Porque tem que ter tudo. Método Agile, Sprint, né? Sprint também. Sprint, que é da Google. Enfim, as metodologias, aí que vem o pulo do gato do Design Thinking. A gente pode ter a nossa. Verdade. A gente pode ter a nossa metodologia, né? Que é uma outra coisa que é legal do Design Thinking. A gente cria... Que quem vende serviço, criar a sua própria metodologia é sensacional, porque você se torna único de mercado, você torna-se inovador. É o que o Nubank fez, talvez, no início. Lógico, não é tão inovador, assim... único total no mundo, mas a forma de entregar e a comunicação era completamente diferente do que existia. Então agora, estão aí, colhendo os frutos desse processo de inovação diferenciado que eles fizeram. Né? Se a gente entender que Design Thinking ele entrega contexto, Design Thinking ele entrega cultura, Design Thinking ele vai entender a necessidade humana. O Design Thinking ele vai ter a intenção, né? Então ele vai buscar de forma assertiva a proposta, o propósito, enfim. Ele vai te dar noção dos seus recursos. Quem nunca utilizou na vida o Business Model Canvas, por exemplo, para você pensar na modelagem de negócios, como você falou aí. Exato. E isso é uma metodologia do Design Thinking que você abre as suas possibilidades de pensar no recurso, né? Na forma como você pode fazer uma determinada negócio funcionar, né? Eu tenho como ideia que todo Canvas de negócio, coisas, é uma metodologia, é um processo de design thinking, vamos assim dizer. Porque são todos graficamente formas facilitadas de você construir algum conceito. Vou conceituar uma persona para minha empresa, um comprador ideal para minha empresa. Canva de personas, Canva do meu negócio, Canvas do meu negócio. São tudo metodologias de facilitar, porque você fazer um plano de negócio do Sebrae, por exemplo, metodologia do Sebrae, tal, você vai fazer 30 páginas da produção do seu negócio. Mas no Canva você vai fazer e vai refazer, e vai mudar, e vai prototipar ao mesmo tempo, você vai fazendo coisas ali dentro do Canvas, de forma criativa, com outras pessoas, vai desenvolvendo essa empatia, porque você conversa com a pessoa e a pessoa está assim... alguém já fez isso, aconteceu isso, então isso não é tão interessante para o momento, você já muda, é uma coisa mais dinâmica, né? Uma coisa mais lúdica, vamos assim dizer, porque você vai aprendendo ao longo de tudo que você vai fazer. Acho que a gente usa o Design Thinking para absolutamente quase tudo, só que não necessariamente a gente está pensando através de uma metodologia, né? Talvez seja esse o diferencial, vamos assim dizer, competitivo de
de quem usa com uma metodologia e a pessoa que não usa sem metodologia. Né? Alguém que tem ali alguma coisa já usa um sprint e usa métodos de design thinking. Usa agile, eu falo agile. Eu descobri que é agile. Eu ouvi uma pessoa, que eu sempre falava agile, né, gente? Minha pronúncia é britânica, eu sempre usava agile. Então, aí você usa agile e vai lá e usa design thinking. Então, são coisas diferentes. A gente pode mesclar e facilitar o processo, né? Às vezes é muito complexo e você facilita com o design thinking. A ideia, eu acho que a principal é essa, eu acho que é facilitar. Então, já a gente tem 10 minutos. A gente só tem 1 minuto? Passa rápido, eu tô falando com você que falta 10 minutos. Juro? Meu Deus do céu! Ai, gente, quem tá aqui participando, que lindeza. Minha Simoneca veio aqui me ver. Um monte de gente conhecida. Obrigada, gente, para quem veio aqui. E eu falei para você que isso ia ter que ser assim, né? Várias lives. Rony, meu querido, eu não tenho palavras para te agradecer, viu? Muito obrigada. A gente sempre, eu quero meu pãozinho de queijo e quero meu café. Pode vir aqui, tá? Em Minas a gente costuma ter café aqui nas casas, assim. Todas, absolutamente. Mineiro tem café pão de queijo em casa, gente, não é mineiro. Não é mineiro. Verdade. E o pior é que quando a gente viaja, a gente compra pão de queijo ainda, né? É uma coisa muito estranha, né? Meu Deus. Quando a gente provar a culinária local, não, a gente compra pão de queijo. Pra você ver como o negócio é bom. Oi, gente, eu acho que é isso, assim. Você pode se despedir aí, que depois eu vou despedir aqui do pessoal. Não, eu que só tô deixando aqui meu agradecimento. Quem quiser deixar pergunta, quem quiser entrar em contato comigo, quiser me seguir, quiser entrar lá, falar comigo, eu sempre deixo lá as minhas redes sociais para todo mundo. Todas as casas tem. É só deixar um comentário lá, entrar no direct, ou se não, deixar um comentário aqui mesmo onde ficar a live. Fiquem à vontade. Né? Quem sabe numa próxima a gente faz Design Thinking parte 2. Não, vamos fazer igual o Velozes e Furiosos, 9. 9! A gente continua. Bora de Design Thinking. Obrigada. Eu gosto muito da ideia de falar de gestão e design, porque são coisas que eu amo muito, né? São coisas que casam muito, formado em gestão e trabalho com design há muitos anos. Então é sempre um grande prazer receber uma professora dando aulas aqui sobre design thinking. Sempre interessante também a gente, desmistificar algumas coisas, né? Que às vezes a gente está usando design thinking, como tem um nome em inglês diferente, o pessoal fica achando que não usa, que não tem, que é muito difícil. Na verdade é super simples, não é distante, está aqui próximo e pode estar transformando, né, o seu dia a dia, deixando ele mais simples, mais fácil, resolvendo alguns problemas muito complexos que hoje pode se tornarem simples, né? E eu também estou sempre à disposição, vocês podem me mandar uma mensagem, comenta, estou sempre aí. E foi um prazer enorme para conversar com vocês nessa live que vai ficar salva agora, né? Obrigada, querido. Muito bom. Então, abraços. Beijo. Tchauzinho. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, obrigado por participarem. Né? Fechando esse negócio. Tchau.